capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Todo último dia do mês eu coloco uma loucura por Jesus para a gente fazer juntos durante o mês. Então você pode me seguir lá em tudo. Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. É tudo PR Lucinho. Que aí todo último dia do mês eu proponho uma loucura por Jesus para a gente fazer juntos. E eu queria que você fizesse então comigo todo mês para a gente pirar pelo Senhor. Gênesis 1, 26, todo mundo achou? Não achou também, tá difícil, né? Gênesis 1, pastor, não estou achando, mentira. Ai. Vamos ler. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus, olha o tanto de vezes que aparece a palavra todas, olha. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para você. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves dos céus, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gerson, sua família, e pelos líderes aqui da casa do Senhor, e dizer para vocês continuarem firmes, porque em breve Deus vai abrir uma porta, e vocês vão sair aqui desse lugar, e vocês vão ter um lugar muito maior, e você não sabe o mais incrível quem vai sentar lá. Estou de cara, sabe quem é? Sua tia, seus primos, seu futuro marido. Fala amém, trem. Se eu estou profetizando sobre a sua vida, você não fala amém, se eu falar da minha, você vai me xingar. Você crê nisso? Os maiores lugares de Petrópolis serão da igreja de Jesus. E você se prepare, eu conversei com o pastor hoje, esse ano ainda nós vamos fazer um seminário Loucos por Jesus aqui na cidade. Um seminário para umas 1.500, 2.000 pessoas. Estamos orando ao Senhor para abrir a porta de um lugar aqui, para a gente fazer um seminário um dia inteiro. Eu vou pregar 3 sermões de manhã, de tarde e de noite, e eu creio que vai ser um divisor de águas para a vida de muitas pessoas. Vá orando por isso tudo aí. Bem, Deus sonha o melhor para mim. Deus sempre sonha o melhor para mim. E os sonhos de Deus não começam quando eu nasço, porque quando eu nasço, olha uma mãe quando nasce um filho, o quarto já está pronto. Os babadorzinhos com as corzinhas já está tudo esperando. O sapatinho tudo esperando. O plano de saúde. Está tudo lá. Você já deixa tudo preparado. Deus preparou para mim e para você uma vida abundante aqui embaixo e uma vida eterna e linda lá em cima. Nunca foi plano de Deus que você chorasse as lágrimas que você chorou. Muitos de nós perguntamos a Deus por quê. Sabe qual é a resposta? Nenhuma. Ele não faz parte de nada de ruim que aconteceu comigo e com você. Você tem que entender a diferença entre a vontade permissiva e a vontade diretiva. Deus permitir que uma coisa aconteça é uma coisa. Deus mandar alguma coisa acontecer é outra. Muito diferente. Mas no sonho de me ver feliz, de te ver feliz, Deus nos colocou num mundo lindo, fantástico. Esse mundo que nós moramos, tem até uma música que diz assim: What a wonderful world, yeah, I think to myself, what a wonderful world. Quem já viu esse homem arrotando e cantando ao mesmo tempo? Essa música significa um mundo maravilhoso. Quem sabe que está morando num mundo maravilhoso aqui? Ai, pastor, aqui é o vale da sombra e do perrengue. Aqui é o vale do af. Aqui não é o vale do af.
Esse lugar que nós moramos está cheio da glória de Deus. Sabia que nunca foi plano de Deus te tirar da terra? Ele é tão fissurado. Os crentes querem ir embora da terra e Deus quer manter nós aqui. Tanto é que eu levei 50 catarrentos comigo lá em Jerusalém. Sabe o que eu falei para eles, negada? Está vendo essa cidade aqui, chama Jerusalém? Deus é tão fissurado com isso aqui, que o lugar que ele vai pôr nós para morar chama Nova Jerusalém. Se ele não gostasse disso aqui, ele não dava o nome de novo céu e nova terra. Você tem que se preparar para morar na terra. Porque o que Deus está querendo não é te levar para o céu, é trazer a glória dele para cá. E você ficar aqui de bonito. E a glória de Deus comigo e com você aqui nessa terra. Você crê? Para isso ele teve o maior trabalho do mundo. Fez planta, fez pedra, fez sol, fez lua, fez peixe, fez passarinho, fez kiwi, fez jabuticaba, fez zebra, fez vaca, fez girafa, fez viado, fez lesma, fez tudo. Diga comigo, eu mando nessa birosca. Deus fez tudo e falou assim: eu dou toda a autoridade disso para você. A autoridade deste mundo ele deu para você, para mim, para nós. A autoridade deste planeta não está na mão do acaso. Ai, por acaso, gente, eu perdi o controle quando eu acordei. Tá, tem muita gente fatalista que acha que o destino dirige a nossa vida, que acha que é uma coincidência assim de... Irmão, se você não governar a sua vida, se você não assumir o que Deus te deu, aí sim as coisas podem parecer sem controle, mas que Deus criou tudo para me entregar, e para te entregar, e para dar autoridade disso tudo para mim e para você, Ele fez. Você crê? Você não está aqui para ver o que vai acontecer, você está aqui para fazer acontecer. Tem um cara aí que falou assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não espera acontecer, tem gente esperando acontecer. Sendo que Deus já fez tudo e entregou o lance de papel passado para você. Eu estava no exterior agora e eu precisei lá do exterior fazer um negócio aqui no Brasil. Falei: Jesus, como é que eu vou fazer? De repente me ligaram: já foi feito. Falei: como assim? Falei: você esqueceu que você passou uma procuração para fulano? É mesmo, gente. Eu fiquei até com medo. Falei: essa pessoa dá o pulão nos meus babados lá. Deus passou uma procuração para mim e para você. Ele falou assim: cuida. Sabe por que Ele cuida? Está mandando você cuidar e dominar? Porque Ele tem coisa melhor para fazer. Ele está num lugar maior. Ou você acha que Deus precisa de Petrópolis? Você acha que Deus mora no Rio de Janeiro? Que Deus... como é que eu vou fazer sem as praias do Rio? Ele tem praia muito melhor para Ele. Mas essas daqui, e essas plantas aqui, e essas árvores aqui, e esses bichos aqui, e esse chão aqui, e essa cidade aqui, e essa glória toda, Ele entregou para mim e para você. Para quê? Usufruir. Eu tenho 2 amigos lá na Flórida, é um casal. E esses 2 são muito alegres e muito doidinhos. Eu gosto de gente doidinha, surtadinha. E os 2 é crente demais. E os 2 são mordomo. Mas mordomo mesmo, como nunca vi aqui no Brasil. Sabe aqueles mordomos de usar aquele chapeuzinho assim? Sabe o que eu estou falando? Mordomo. E o dono da casa que eles moram, a casa vale 17 milhões de dólares. É uma casa na Flórida, que pertence a 2 velhos americanos zilionários, que moram em Nova York, no gelo. Quando o jacaré abraça demais em Nova York, e fica menos 0, os velhos descem para a Flórida. Sabe quanto tempo eles ficam na Flórida? Muito tempo. Se fica 60 dias. 2 meses. O resto, os homens ficam onde? Lá no gelo. Porque eles são acostumados com isso. Os outros 10 meses do ano, adivinha quem tira de Playboy todo dia dentro da mansinha? Meus amigos. Ele descrevendo a casa para mim, você não acredita. Tem zoológico, tem 21 pessoas só para cortar a grama. O quarto do casal é mais de 200 metros quadrados, dá para jogar vôlei, um perde do outro. Fala: ai, cadê você? A casa é um esculhambo. E eu falei: velho, mas aí, quando você sabe que o patrão foi embora? Fala: nossa, tira a onda com força. O que você faz? Fala assim: já terminou, então vazar lá pro quarto do patrão e dormir lá e brincar de esqueceram de mim, pular na cama. Falei: não, que doido. Ele falou:
Fica lá o povo cozinhando e cortando mato e tratando das piscinas, tudo para nós. Eu e minha mulher. Não é meu, mas é meu. Não é meu, mas quem está curtindo sou eu. Fofura, você que tem para curtir essa vida, Deus quer que você comece a curtir a vida. Oi! Deus quer que você comece a curtir a vida. E se a gente está profetizando 2014, eu vim aqui profetizar o ano mais cheio de curtição. O que é curtir? Sabe o que é curtir? Curtir não é não trabalhar. Curtir é ter alegria, comendo no miojo ou comendo no porcão. Curtir é ter alegria, vendo o seu time ganhar ou perder. Curtir é curtir Deus, é curtir a natureza, é olhar um pôr do sol e falar assim: teve a mãe, hein? Meu Jesus. É dar um tibum no mar e nadar e falar: Deus, que gostoso. É comprar na padaria um bacon, chegar em casa, comer o bacon e falar assim: deixa eu engordar aqui, dá licença todo mundo, o problema é meu. E comer um bacon. O que é curtir a vida? É você comprar uma roupa e falar assim: fiquei demais, olha, meu Deus do céu. Curtir a vida é você assistir um filme com a pessoa que você ama. Fala amém, que eu senti que você queria falar amém. E eu senti que você pensou assim: o problema não é o filme, o problema é achar a pessoa. Curtir a vida! Quem quer curtir aqui? Olha para mim, Jesus foi chamado homem de dores. Para você parar com esse mimimi. Tem gente que virou mulher de dores. Nós estamos querendo fazer o Calvário 2, a revolta. Não, Jesus sofreu pouco, eu tenho que sofrer também. Ai, vão lá sofrendo. Aí levanta, vão andando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Irmão, eu sentei com a minha família ano passado, falei: e aí, 2014, o que nós vamos arrumar? Vamos curtir mais? Vamos. Estabelecemos várias regras, fizemos várias brincadeiras, pensamos vários dias, bolamos um monte de coisa nova para eu e para minha família fazer. E esse ano eu quero curtir. E eu vim aqui te dizer, é ano para a gente curtir. E eu vou profetizar um negócio para sua vida aqui. Você vai curtir mais, mas vai produzir mais nos anos do que os anos que você não curtiu. Eu estava em Brasília ano passado pregando, um pastor me chamou e falou: vem cá, Deus manda te dizer que ano que vem você vai produzir 10 vezes mais com 10 vezes menos esforço. Aí fui num outro lugar, no outro país. A pessoa falou assim: vem cá, o Senhor está me dizendo, aleluia. Uma pessoa doidinha assim, eu estou vendo 2 vezes o número 10. Você vai curtir 10 vezes mais, mas vai produzir 10 vezes mais. Falei: você conhece o pastor fulano? Falei: quem? Mãe de quem? Falei: você não conhece outro pastor? Não sei nada de quem está falando, nada não. Não sei de nada. Aí fui lá no fim do Brasil. Cheguei no fim do Brasil, uma tia de coque me chamou e falou: vem cá. Assim diz o Senhor, aleluia. Ano que vem, ó poder, tu vai produzir 10 vezes mais. E vai cansar e suar 10 vezes menos. Oh, maravilha, não vou nem comprar Rexona ano que vem. Quem é que acha que Deus está afim de ver a gente dar umas gargalhadas? Deixa eu ver. Quem é que acha que Deus olha para a gente e fala assim: eu queria ver a minha filha menos tensa? Quem é que acha isso aí? Que Deus está assim. Cara, muitos aqui ainda não têm filhos, mas eu tenho. Eu tive o prazer de chegar dos Estados Unidos agora. Sabe o que eu comprei para meu filho? É um PS4. A maioria não sabe, mas quem sabe também sabe. PS4 é o maior videogame que tem no mundo. Eu comprei e dei para meu filho. Eu não joguei nenhuma vez. Mas você sabe o que eu fiquei fazendo? Olhando a cara dele. Eu liguei o videogame, entreguei na mão dele o controle. Ele em estado de... Ele foi assim, ele virou um avatar. Ele se conectou à máquina pelo aquele rabo e ficou... Entrou em alfa. O menino: pai, o negócio é muito doido, pai. Pai de Deus, Pai do céu. Falou tanto versículo comigo, citou os nomes de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E eu não quero saber de raio de PS4. O trem só tomou meu dinheiro. Eu me importo é com o rostinho do Davi. Nessa noite, fofura de Jesus, só tem uma coisa que importa para Deus.
é se os matos que ele fez, e as pedras, e aquela lagoa que tem ali no meio ali, é se o clima dessa cidade, se ele está conseguindo colocar o seu rostinho um pouquinho mais sorridente, pelo tanto que ele já te deu. Ele está cansado com o seu cansaço, triste com a sua tristeza, chorando com as suas lágrimas. E ele quer ver você melhor. Para isso ele nos deu toda a autoridade. Diga comigo, autoridade. Você quer ver essa autoridade? Vê comigo aqui Gênesis 2,19. É a coisa mais doida que tem. Gênesis 2,19, vira só a folha aí. Se não achar Gênesis 2 também, é um outro problema sério. Gênesis 2,19 diz bem assim, olha. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Olha a cena, Jesus com um tablet na mão, do lado de Adão. Adão, eu criei, e agora você vai dar nome. Aí tem gente que é mais crente que Deus. Senhor, que sou eu, Senhor, para dar nome às tuas criaturas, papai. Ah, Pai de amor. Não, a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. E Deus com aquela cara de que criação cansativa. Acabou com o discursinho? Irmão, eu criei, mas eu entreguei para você, você vai dar nome. Me escutou, Adão? Só hoje eu vou ser seu funcionário. Estou aqui do lado com o tablet, o nome que você falou eu vou anotar. Ah não, Senhor, será que eu tenho que... Adão, se você não fizer, eu vou começar dando nome para você como bicho. Primeiro bicho, Adão. Vamos lá? Vamos. Aí vem o avestruz. Ai, Senhor, o que o senhor acha? Adão, se fosse para eu dar um nome, eu já tinha dado. Começava com você, mula. Fala um nome. Avestruz, gostei. Aí Jesus anota. Vem outro, lesma. Vem outro, zebra. Vem outro, vaca. Vem outro. E vai. Deus cria e você põe o nome. Deus criou 2014. Que nome você deu para o seu 2014? Deus te deu um casamento. Que nome você deu para o seu casamento? Deus te deu um janeiro. Que nome você deu para o início do seu ano? Eu perguntei para a menina, e aí o 2014 como é que tá? Ela falou assim, eu apelidei dela de Afiguel. Eu falei, filha, não tem como você me responder af. Primeiro, isso é linguagem de internet. Segundo, isso é linguagem de internet. Eu vivo no mundo real, caramba, vem com internet do meu lado, não. Então a pessoa está casada. Qual é o nome do seu casamento? Por exemplo, lá em casa eu tenho o nome do meu casamento. Ela é o Benzão e eu sou o Denguinho. Ela só me chama assim, Denguinho. Aí quando chama Denguinho, a Emily olha pro Davi e faz assim. Mas às vezes tem gente que o nome que está colocando no casamento é Jason versus Fred Krueger. Sua vida financeira, qual é o nome de sua vida financeira? Latindo no quintal para economizar cachorro. Mesma coisa de 2013. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus cria, mas quem vai dar nome é você. Nesse ano de 2014, faz um favor para Deus, para de dar ginástica nele e para de ficar devolvendo para ele a responsabilidade que é sua. Qual é o nome que você vai dar para a sua empresa, para a sua casa, para a sua saúde? Ai, pastor, minha saúde é assim mesmo, desequilibrada. Eu fico assim de doença em doença. Olha aqui em casa, aí mostra com todo orgulho, tira a foto, põe na internet. Tanto de remédio que eu tomo. Gente que gosta de títulos ruins. Eu sou hipocondríaco. Chega na farmácia, o que chegou de bom aí pra gente? Não. Fala comigo, curtição. É um nome legal para você dar pro seu ano. Um ano de curtir. Você pode sair até de terno na rua, mas você mete um óculos Ray-Ban assim. Fala assim, eu estou de terno, mas por dentro eu estou de sunga. Tá chovendo, mas dentro de mim tem o maior solão. Todo mundo com cara de mula no vagão dentro do busão. E você assoviando a musiquinha. Quem está entendendo que eu vim pregar aqui hoje?
A autoridade é nossa. Eu e você vamos dar nome para o nosso ministério, para os nossos filhos. Nosso filho é problemático? Minha filha é problemático? Não, senhor. Minha filha é uma profetisa. Sabe o que eu chamo meus meninos todo dia? Missionário. Ô missionário, pega uma água para mim. Ai, Paulinho, missionário. O que você fica chamando de missionário? Falei, porque primeira viagem sua missionária é pegar uma água para o seu pai. Traz o H2O salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Amanhã você vai trazer vidas transformadas. Ai, pai, isso é muito teológico. Credo. Quem está entendendo? Títulos lindos, palavras lindas. Falar coisa gostosa que as pessoas gostam de ouvir. A gente está querendo ganhar eu te amo falando um oi. Seja mais agradável em 2014. Vamos exercer a nossa autoridade. Vamos virar para as pessoas e dizer para elas o quanto elas são importantes para nós. Que afinal de contas pode ser que a gente vá no velório delas logo depois. E quanto mais xilique uma pessoa dá na beira de um caixão, menos amor em vida. Quanto mais xilique uma pessoa dá na beira de um caixão, mais ajudou a pôr ela dentro do caixão. Virei para uma pessoa que trabalha lá em casa e falei assim: menina, é o café da manhã, você sabia que você não é nossa funcionária, você é nossa amiga? E a gente ama você e a nossa casa sem você fica pior. Ela estava passando pano assim, ó, na cozinha. Ela parou assim. A vassoura caiu. E veio e me deu um abraço. Aí eu consegui largar do abraço dela. Sentei para tomar o café. Ela falou assim: o senhor gostaria de omelete? Nunca tomei um café na minha casa com omelete, café, mas nunca. Quando você é extraordinário, você recebe respostas extraordinárias. Quando você entende que você está aqui para dominar e que você não é vítima do sistema, que você não, eu sou uma vítima. Você pode ter sido abusado e passado para trás pelo seu sócio. Você pode ter sido até desprezado pela sua mãe no ventre. Você pode ter sido uma pessoa que o seu marido, um homem virou para você e falou assim: eu te amo, vou casar com você, casou com a sua melhor amiga. Pode ter acontecido o que for com você, mas você não é vítima. Você é autoridade nessa terra. E Satanás está doido para pôr na gente essa mentalidade de escravo que fica vendo mal. Aí fica o tempo todo assim: qual o próximo complô de Satanás contra mim? Ai, a esquerda, ai, janeiro. Ai, eu estou doido para sobreviver, janeiro. Nós não vamos sobreviver 2014. Nós vamos curtir esse raio desse ano. Amém? Amém. Ai, esse é um ano difícil. Copa do Mundo, eleição. Nós vamos jogar sal nisso e comer. Amém? Eu creio que é assim que Deus vai fazer. Você olha agora para quem está do seu lado e fala assim: comece a dar nome para tudo que Deus te deu. Agora, Gênesis 3, 14, 15 e 16. Tem os versos mais tristes da Bíblia. O verso mais triste da Bíblia, que é Gênesis 3, 6, que diz o quê? E vendo a mulher que a árvore parecia boa para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu também para o panaca do seu marido, que também comeu. No dia que o pecado, fala comigo, quando o pecado entra, a autoridade sai. Nós perdemos a autoridade quando o pecado entra. Quando o pecado entra numa nação, numa empresa, num casamento, numa igreja, no que for, o volante sai da nossa mão. No dia que o pecado entrou, Adão e Eva perderam o domínio. Você sabe o que algumas pessoas dizem, que não dá para provar, mas você sabe o que algumas pessoas dizem, por que Deus tirou? Um dos motivos que Deus tirou Adão e Eva do paraíso, é porque eles seriam mortos pelos animais. Porque eles perderam
que jura que manda na igreja, mas não manda na igreja. Sabe por que não manda? Porque a igreja não tem mais autoridade, não tem mais domínio. E aí, sabe o que aconteceu hoje? Entrou uma crise de autoridade no mundo. Diga comigo, crise de autoridade. O pecado gerou uma crise de autoridade. E você vai percebendo, sabe o quê? Quanto mais pecado, menos autoridade. Na minha época, quando eu era menino, bença pai, bença mãe. Hoje, oh meu Deus do céu. Por exemplo, a gente vê uma crise de autoridade entre patrão e empregado. Eu sou da época, o funcionário ficava assim: ô seu patrão, o senhor quer uma aguinha? Eu trouxe essa maçã para o senhor lá de casa. Está tudo bem com o senhor e a família é patroa. Hoje, o patrão passa mal na hora que vê o empregado. Porque o empregado é bom na hora de pedir emprego, mas tudo leva na justiça depois. O mesmo que implorou pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma vaga, vai depois levar na justiça e cobrar muitas vezes o que não tem direito. Então hoje quem passa mal é o patrão que fica assim: ai, eu estou com medo de fulano, eu estou com medo de fulano roubar, estou com medo de fulano fazer complô. Mudou. Você quer ver uma crise hoje, que tem muito forte? É a crise de aluno e professor. Meu Deus do céu, gente, eu na minha sala de aula, não existia conversar na aula. Hoje, eles viram as costas para o professor e fazem um churrasco dentro da sala de aula. E o professor assim: gente. Na minha época, quando um professor repreendia um aluno, a mãe e o pai iam na escola para agradecer. Hoje, o pai e a mãe chamam a polícia para prender o professor. O idiota do pai e da mãe não entendeu que aquele professor foi só um anjo que Deus levantou para tirar o Satanás do corpo daquele cachorro, daquele seu filho vagabundo. Que você insiste em achar que não cresceu, mas não é só porque ele tem 18, 19 anos de idade que ele já não é um marmanjo sem vergonha. Eu fico louco quando todo mundo está vendo um negócio que o pai e a mãe idiota não estão. Meu filhinho nunca é lógico, ele é o Dalai Lama, né? É a Má Teresa, essa menina que você tem aí. É a Anitta, minha filha, está pondo para quebrar, você não está sabendo. Eu detesto ser o cara que tem que dar a notícia. Já virei para quantas mães? Mãe, sua filha transou com o namorado. Minha filha não faz isso! Minha filha! Não! Minha filha é menina boa. É lógico, é só menina boa que faz isso. Menina má abre um prostíbulo. Pai, seu filho está mexendo com drogas. Você enganou de casa, tá, pastor? Te respeito, te amo, mas o meu queridinho não faz. Ele é um menino bom, é lógico. Menino bom que fuma mesmo. Menino mal vende a droga. É triste ver uma inocência, a pessoa vê inocência onde não existe e vê maldade onde não existe. Fica vindo para o culto falando assim: tem alguma coisa aqui dentro que eu ainda vou descobrir. Vai caçar o trem errado lá na sua casa, lá. Aqui o pastor está vivo. Um dia veio o irmão falar comigo: eu estou orando porque eu estou sentindo. Eu falei: toma estomazil. Aqui o pastor está vivo. Para de ficar caçando coisa errada na casa de Deus e vai caçar lá na sua casa. Tem autoridade. A autoridade está viva na sala de aula. Hoje, o professor passa mal na hora que vê aluno. Ai, meu Deus do céu. Você quer ver outra crise de autoridade? Polícia e bandido. Gente, em Belo Horizonte, o bandido outro dia assaltou a delegacia. Perdeu! Você vai ligar para quem? Bandido hoje assalta, sabe que hora? De dia. Que eles não querem perder o paredão do Big Brother. Não tem nem. Acabou. Assalto à noite não existe mais. Bandido rouba de dia e sai em paz. Caminha tranquilo. É uma crise de autoridade. Hoje, os policiais de São Paulo e do Rio não têm muitas vezes coragem de secar a farda no quintal, que é para ninguém saber que eles são PM. Não estou falando que eu acho, não, que eu vi as matérias na revista Veja, no Globo e tudo mais. O que é isso? Uma crise de autoridade. O que é mais? Uma crise de autoridade. Pais e filhos, meu Deus do céu.
Pastor e ovelha. Antigamente, gente, eu era adolescente, eu ficava cutucando meus amigos, que o pastor, na hora que parava o carro, eu queria ser o primeiro a abrir a porta e pegar a mala dele. Ô pastor, lá cima também. Hoje, o pastor chega na igreja, gente, o pessoal nem chama. Outro dia eu estava na igreja, chegou um pessoal e falou assim, e chamando o pastor pelo primeiro nome, sem chamar de pastor. Eu chamei o jovem e falei assim, você dormiu com ele? Você é o que dele, você está chamando ele assim? Você não paga pau pelo, você não amarela. Não, ele é... Aí eu vi um menino chegar e dar um pedala no pastor, eu falei assim... Minha época, Jesus arrancava a mão de uma miséria dessa. Caía fogo do céu, lambiu. Hoje a pessoa tem coragem de acabar o culto, chegar e falar, pastor, eu não gostei de sermão não, tá? Aqueles pontos assim, eu não gostei do que o senhor tá. Por que o senhor fez esse negócio no teto aqui? Está parecendo a caverna dos dragão aqui dentro. E para que gastar com isso aqui, gente? Nós temos que fazer missões. Pais e filhos. Gente, os pais hoje não podem entrar no quarto do filho, não. Se entrar no quarto do filho, dá B.O. Não entra. Mãe, a senhora esteve no meu quarto? Ai, filha, foi rapidinho. Eu fui lá, só pegou um negócio que só tinha... Ô, mãe, eu já falei. Os filhos chegam em casa, sentam na sala, não fala nada com o pai e com a mãe. Pega o controle, o pai vira e fala assim... O pai naca e a mãe inteiga. Eu vou dar um para casa para os pais que estão aqui hoje, por favor. Anota aí, por gentileza. Chega em casa hoje, olha dentro da bolota dos olhos do seu filho e fala assim: você me entrega até o fim da noite a sua senha do Facebook, do Instagram, do Twitter, até meia-noite, senão haverá sacrifícios ao Senhor dentro dessa casa. Sabe o que alguns pais vão ver de reação? Sabe o que você faz com essa menina? Deita ela no chão e finaliza ela. Pá, pá, pá! Menina nojenta! Esse telhado é meu! E aqui debaixo desse teto, você vai fazer o que eu estou falando. Eu tive uma mãe que eu tremia e eu tinha diarreia instantânea na hora que eu via minha mãe. Era a pessoa mais alegre e engraçada. Mas se eu desobedecesse ela, o objeto voador não identificado que tivesse, ela zoava em mim. Eu tenho marca na minha cabeça de cinzeiro de vidro. Eu tenho marcas, as marcas de Cristo em mim. Olha o traficante que eu virei. Olha o vagabundo que eu virei. Olha o pedófilo que eu virei. O pessoal acha que não corrigir. Ai, hoje tudo é um diálogo. É bom o diálogo. Você encosta ele na parede e fala assim: muda, miserento! Os pais ficam assim: eu não sei, pastor, se eu repreendo, eles revoltam. Se eu não repreendo... Faz o que eu já fiz com meus filhos. Fala assim, ó, dá uma olhada para cima. O que vocês estão vendo? O teto? Então, aqui de baixo, pavilhão 9 aqui, quem manda em Bangu aqui sou eu. O Zé Pequeno aqui, ó. Que morre fácil, meu irmão. Sabe o que é o problema hoje? Ovelha não tem medo de pastor, bandido não tem medo de polícia, aluno não tem medo de professor. É preciso ter amor, mas é preciso ter um pouquinho de medo. Até o cristão tem que ter um pouco de medo de Deus, porque se não tiver medo, se não tiver temor, a gente vai além e faz além daquilo que deveria. A gente tem que olhar e falar assim: peraí, aqui é a casa de Deus, eu não posso fazer tudo. Peraí, essa aqui é a palavra de Deus, eu não posso fazer tudo. Peraí, esse aqui é o dízimo do Senhor, eu não posso fazer tudo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Mas a Bíblia diz em Atos 10, 38, um dos versos mais lindos do mundo: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
No meio desse caos e dessa bagunça que o pecado gerou, Adão e Eva foram mandados para fora do paraíso, a autoridade do paraíso e do mundo se perdeu, e quando há um vácuo de poder, começa uma briga para ver quem manda. Por isso que hoje dentro das empresas está uma briga para ver quem manda, no governo está uma briga para ver quem manda, no marido e mulher está uma briga para ver quem manda, dentro da escola, nas redes sociais, está uma briga para ver quem manda. Por quê? Porque tem um vácuo de poder. Mas Jesus foi o primeiro cara da história do mundo que voltou com autoridade completa. Jesus é demais. Fala comigo, Jesus é demais. Jesus é demais. Jesus chegou. Jesus mandava em tudo, até no clima. Jesus um dia chegou para o mar e falou assim: hã? Virou para o vento e falou assim: o vento assim. Virou para a árvore e falou assim: cadê minhas frutas do café da manhã, filha? Não tem não. Faz favor para mim então, morre. O pessoal do Greenpeace não ia gostar muito de Jesus. Ele pôs em ordem o mundo espiritual. Demônio, sai dessa região e vai embora. Entra nos porcos, vai para o quinto dos infernos. Ele pôs em ordem doença. As pessoas chegavam cegas perto dele e falavam assim: mas peraí, eu não me lembro de ter feito você cego. Pois é, Jesus. Aí então demorou. Passava a meleca no olho do tio. Vai, está curado. Próximo. Jesus pôs em ordem a fome. Me dá 5 pães e 2 peixes aí. Senta todo mundo, cala a boca. Distribui pão agora para a negada. E sobrou 12 cestos, 12. Jesus veio pôr em ordem o caos que o pecado trouxe e restituir a autoridade perdida no Éden. Em Cristo, eu e você voltamos a mandar, voltamos a comandar, voltamos a ter alegria de viver nessa vida. Mas olha bem os exemplos bíblicos de pessoas que perderam a autoridade. Adão foi o primeiro. Perdeu o quê? Diga comigo, o paraíso. Você sabe o que o diabo mais quer fazer comigo e com você? Fazer a gente ser bem sucedido fora de casa e triste dentro de casa. Isso é perder o paraíso. É não ter alegria de voltar 18 horas para dentro de casa. Isso é perder o paraíso, é perder a autoridade. O lugar que eu e você temos que mais querer estar é dentro da nossa casa. Amém? Amém. Adão e Eva pecaram e perderam a sua casa. Por que você acha que fica todo mundo trancado num quarto hoje? Porque a convivência está cada vez pior. Quem mais perdeu? Moisés, ele perdeu. O que Deus falou? Conversa com a pedra, não bate nela que ela é sentimental. Ele pegou um taco de beijo e falou assim: você não vai dar água não, miséria? Deus falou nada na hora. Ficou caladinho, o tempo passou. Moisés falou: e aí, Senhor, vamos todos entrar na terra prometida? Deus falou: terra de quem? Vai entrar os piolhos do Egito naquela terra, Moisés, mas você não entra. Porque eu estou comandando a caravana. Porque no dia que você pecou, você perdeu a autoridade, perdeu o direito de entrar na terra. Aí 3 vezes Moisés pediu para Deus, por fim Deus falou assim: não toca mais nesse assunto. Sabe como é que foi a morte de Moisés? Eu vou esse ano, nesse lugar em Israel, no alto do Monte Nebo, de onde Moisés olhou a terra, viu a terra e não entrou na terra. É o quase. Quase feliz, quase uma família legal, quase realizou os sonhos, quase. 2014 não é ano de quase, é ano de chegar lá e de usufruir o que Deus tem para mim e para você. Você crê? Davi pecou. Sabe o que ele perdeu? O trono. Sabe para quem ele perdeu o trono? Para o próprio filho dele, Absalão. Já imaginou seu próprio filho tomar o seu lugar? E Davi fugindo do próprio filho. Olha o que eu vou dizer. Quando pecamos, tem coisas que perdemos, que depois Deus devolve para a gente. E tem coisas que perdemos que Deus não devolve jamais. O trono de Davi, Deus devolveu para ele. Mas o filho dele, ele perdeu. Quem mais? Os reis de Israel. Esaú pecou e perdeu o direito de primogenitura. Sansão pecou e perdeu o controle, perdeu sua visão, perdeu sua vida. Quem mais? Eli pecou e perdeu o pastorado da igreja e perdeu sua família. Josafá pecou e quase perdeu a vida. Ananias e Safira pecaram e perderam a vida dentro da igreja, num culto. E eu e você? É muito simples. O pecado quer bagunçar a nossa vida, para quê? Para a gente também não exercer autoridade. Como que alguém sem controle sobre si mesmo vai exercer autoridade de alguma coisa fora de si? Como que alguém que está todo ferrado aqui
vai pegar um apito para começar a dar ordem ali. Não tem como. Então o pecado quer desestabilizar eu e você e colocar em mim e você uma visão. Me dá seu óculos aqui, por favor, você. Presta aqui. Rapidão. O pecado quer dar para a gente ele quer fazer você ver as coisas de uma determinada. Velho de Deus. Sangue de Sansão. O que é isso aqui? Quantos graus? 5 grauzinhos. Então olha aqui, ó. 5 graus. Eu ponho isso aqui, eu não estou vendo o rosto de ninguém. Mas o seu rosto está aí. Mas esse óculos está me dizendo que você está todo embaçado. Você começa a ver o mundo pela ótica do pessimismo, da derrota, do complô de Satanás. Você começa a ver o mundo assim, vamos ver o que 2014 me reserva. Você começa a entrar para esse fatalismo. Se essa lente aqui fosse verde, sabe como é que eu veria tudo aqui? Verde. Mas está tudo verde? Não. Mas é o óculos. Deus quer que a partir de hoje você comece a ver tudo através da ótica dele. E você sabe como é que é a ótica dele para mim e para você? Uma ótica de comando. Então eu vou te dar uma palavra, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Diga comigo, choque de gestão. O que é choque de gestão? Eu vou te falar o que é. É você dar um basta para poder sarar. Olha algumas áreas que nós precisamos de dar um basta. Primeiro, nas nossas finanças. Posso dar um conselho aqui para todo mundo? Chega na sua casa, reúne a família inteira, fala assim, negada, põe todo mundo o celular aqui em cima da mesa, põe todo mundo os cartão de crédito aqui em cima da mesa, desliga a televisão, vamos conversar aqui. Não está dando mais desse jeito, não. Nós vamos ter que resolver a nossa vida financeira. Nós estamos gastando o que a gente não tem. Vamos começar pelo confisco de celular. E quando eu estiver olhando assim, você mete a tesoura nos 2 ou 3 cartão. Vai ter suicídio, mas você segura ali. Vamos desconectar nossa TV a cabo e vamos parar de ficar comendo em restaurante, porque nós não estamos tendo dinheiro para isso não. Reassuma o controle da sua vida financeira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não estou mandando você ser pobre, arrebentado. Estou mandando você viver. Olha aqui, o que é viver dentro das suas posses? É viver dentro da sua possibilidade. Não arrote o que você não tem. Não tem problema comer arroz com ovo um tempo na vida. Não tem problema. Você comer frango um tempo na vida. Só frango. Um irmão falou comigo, pastor, eu estou quase voando de tanta frango que eu estou comendo. Você gosta tanto assim de frango? Falou, não, eu odeio frango, odeio galinheiro, odeio galo, odeio tudo. Mas é a fase do frango. Mas a fase do salmão vai chegar. Gente, eu não sabia. Olha o que aconteceu comigo. Eu sempre fui apaixonado por salmão desde que eu nasci. Deus foi melhorando a minha vida, mas eu continuei com um mito na minha cabeça de que salmão ainda era muito caro para eu comer. No dia que a minha mulher foi na rua e comprou uma coisa de salmão, chegou com ela dentro de casa, eu falei assim, menina, quanto que custou isso aí? Minha voz afinou, pastor Sila Malafaia entrou em mim. Serva de Jeová! Que? Isso aqui custou 17, 18 reais. Você roubou do homem, menina! Não, é o preço. Patrícia, não faz isso. Eu podia estar comendo salmão há muito tempo. Mas na minha cabeça entrou que salmão era ouro. Nesse ano Deus vai conseguir pôr na sua cabeça que tem coisas que é para você voltar atrás. E tem coisas que é para você começar a curtir, porque já está ao seu alcance já. Tem gente aqui que acha que não pode andar de carro esse ano. Deus vai te dar um carro. Tem gente aqui que acha assim, eu ainda não estou pronto para casar. Você vai encontrar pessoas que você vai casar com ela esse ano. Pode não casar com ela esse ano, mas vai preparar seu casamento todo esse ano. E tem gente aqui que vai casar esse ano. Ai, Senhor, quem sou eu para uma viagem para o exterior? Ai, cabeção, vocês moram do lado do consulado aqui, caramba. É só pegar um cipó aqui, cair dentro do raio do consulado ali, chegar lá na tia e falar assim, 3 vistos aí rapidinho, para mim e para os negros lá de casa lá. E você vai fazer uma viagem internacional, e você vai curtir. Você curtir a região dos lagos, vai curtir os Estados Unidos de playboy lá. Fala amém! Eu estou profetizando coisa boa porque eu creio. Dá um choque de gestão nas suas finanças. Quer mais? Dá um choque de gestão na questão dos filhos. Eu fui orar numa casa. Cheguei na casa, um menino de 3 anos de idade sentado com o controle remoto na mão.
O menino olhou assim pra mim, igual que a cabeça do exorcista que vira assim. Eu fiz assim, oi. Ele fez assim, não. E voltou. E eu fiquei conversando com o pai e a mãe, a TV alta. Aí quando eu falei, vamos orar, a mãe falou assim, filhinho, vamos abaixar a TV pra gente orar? Não. Ô filhinho, é o pastor. Não. Não. Eu tive que orar, gente, a oração mais nervosa da minha vida. O meu rosto tremia. Senhor, me dá domínio próprio, pai. E a criança sentada lá. Eu fiquei tão desesperado, eu só me imaginava fazendo... Quem já teve vontade de dar coque no filho dos outros aqui? Quem já? Viu esses meninos chechelentos? Eu não como comidinha verde. Ai, eu não gosto. Quem já perdeu o rumo da vida com esse negócio? Olha aqui, em nome de Jesus, olha para mim. Pais e mães, reassuma o controle dos seus filhos. Reafirma o seu amor por eles. Mas mostre para eles que se eles folgarem, eles vão entender por que você é quem você é. Você vai mostrar para eles o seu lado Saddam Hussein. Eu não estou pregando um negócio que eu não tenho feito. Esse mês, eu tive que fazer isso com meus filhos lá. Esse mês, eu tive que chamar minha filha e falar assim, me testa pelo amor que você tem a qualquer coisa. E o meu rosto tremer. E ela falava comigo assim, credo, pai. Eu falei, isso. Eu preciso que você assusta. Vai, fala de novo o que você falou aí. Fala. Alguém me perguntou, Lucinha, é errado de vez em quando ter um grito dentro da casa de um crente? Não, não é errado. Uma casa de grito é errado. Um dia eu estou dentro de casa lá, uma confusão e tal. Ah, caramba, eu não morri ainda não! O pai dessa família está vivo! Ei, eu estou falando aqui, miséria, cala a boca aí. Vai ser assim, assim. Nunca fiz isso dentro de casa, todo mundo ficou assim. Muitas vezes as pessoas confundem ser bonzinho com ser retardadinho. Ai, o Lucinho é tão gente boa. Ai, o Lucinho é um dos pregadores, mas ele parece um Pokémon. Você não sabe da missa a metade. Tá? Não deixa as pessoas pisar. Não deixa. Mostra que você é de Jesus. Você começa com educação, mas se tiver que dar um grito, dá um grito, caramba. Abre a sua boca e fala em nome de Jesus. E não aceita. O capeta vir por coisa na sua vida. Ontem uma pessoa virou para mim e falou assim, seu pai e sua mãe tiveram glaucoma, né? Então eu quero te falar uma coisa. Não é se você vai ter glaucoma, não. É quando. O sem vergonha está falando dos meus olhos. Aí sabe o que a gente faz? Né? Aí a medicina, né? Tem a palavra final. Medicina vai pouquinho dos infernos. Quem comanda nessa terra aqui, pode apontar o dedo. Ele está falando e legislando sobre os meus olhos. E eu vou ficar calado. Eu olhei para ele e falei assim, esses olhos, não é que é a terra de comer, que Jesus há de ver, não terão glaucoma. De raiva, sabe o que eu fiz? Na hora, peguei o telefone e liguei para minha assessora. Falei assim, marca um oftalmologista para mim agora. Eu acabei de fazer um monte de óculos, que eu fiz já, mas eu quero voltar lá nele. E agora eu vou direto ter oftalmologista. Vamos. Não vai ter isso não. Não deixa as pessoas falarem palavras. Não deixa os Galvão Bueno e os Arnaldo ficar narrando a sua vida, não. É agora, sabe o que vai acontecer com você? Você está passando dos 30 solteira. Ai, você vai virar que é solteira chata. Você vai virar, ai, você entrou na faculdade, saiu da faculdade. Sabe o que vai acontecer com você agora? Você não vai arrumar emprego, que agora está difícil, menina. Sabe o que vai acontecer? Você vai virar uma pessoa formada com diploma trabalhando no subemprego. Aí sabe o que a gente faz? A gente entrega a autoridade, não fala nada. Agora, vida, céus, azar. Tome o controle do seu casamento. Chame a sua mulher, fala assim, minha filha, nosso casamento não vai acabar. Eu estou pegando as últimas economias nossas e nós estamos indo para uma segunda lua de mel. A gente quer que o casamento da gente fique de pé, mas sem gastar dinheiro. Deixa os meninos com a sua irmã, com os pais dela, com um mendigo que estiver na rua aí, qualquer um.
e racha fora para Caldas Novas. E vai para Saquarema, caramba. Senta lá com ela e fala assim: eu tenho dinheiro para tomar água de coco. Nós vamos ficar aqui debaixo dessa. Nós vamos ficar aqui. E nós vamos dar uns beijos. E eu sei que você não quer encostar em mim, eu não quero encostar em você. Mas nós vamos encostar nem para dar um soco no início, mas depois nós vamos agarrar um no outro. E eu não casei para divorciar. E nós vamos debuiar no soco aqui, e nós até a gente voltar a amar. Pega o álbum de casamento, vamos ver ele de novo. Que raiva. Mas vocês vão, luta pelo, para de sepultar defunto que não morreu. O cara está só em estado crítico o seu relacionamento, aí já está pondo hippie. Rest in peace, não. Não declare morto aquilo que Deus ainda não declarou morto na sua vida. Está vivo, querido, lute por isso. Reassuma o controle do seu casamento, reassuma o controle da sua empresa. Um empresário me ouviu pregar esse sermão e ele seguiu minha sugestão, sabe qual foi? Chegou com um funcionário, reuniu todo mundo e falou assim: Deus, se tem alguém aqui dentro que não está trabalhando em favor dessa empresa, tira ele, mostra ele hoje. E voltou. Gente, naquele dia Deus mostrou a pessoa que estava roubando. Mas ele reassumiu o controle. Sabe o que esse cara tinha feito? Entregue a empresa para o gerente e sumido. Eu não quero aparecer na empresa nunca mais. Ele ouviu essa palavra e resumiu: assumiu o controle de novo. Você está entregando as coisas para os outros demais? Você pode delegar sim, mas não entrega tudo de mão beijada demais não. Vai lá e mostra que você está vivo. O ministério, os estudos, a saúde, as amizades, os pensamentos. Gente de Deus, eu não aguento mais atender menina solteira, apaixonada por homem casado. Eu não aguento mais. Como a menina solteira apaixonada por homem casado? Sabe como? Tu começa com um pensamento. Se ele fosse solteiro. Para, boba. Pensa no Justin Bieber de novo. Aí você fica nessa, aí fica. Aí continua brincando com esse, aí vai pensando. Aí você não assume o controle dos seus pensamentos. Sendo que minha Bíblia diz em 2 Coríntios o seguinte: trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É pegar os pensamentos e fazer assim: oa! Está pensando em pornografia, cabeça sem vergonha. Ajoelha aqui no pé de Jesus aqui. Pensamento é esse? Não vou não. Pensar em sair da igreja? Vou não. Pensar em só negar meu dízimo? Vou não. Pensar em não pedir? Vou não. Reassuma o controle dos seus pensamentos, amém? Reassume o controle deles. Reassume o controle da sua sexualidade. Eu fiquei tão de cara com uma mulher, de uns 40 e poucos anos. Ela falou, eu fui numa igreja pregar e falou assim: pastor, eu já pequei pecados sexuais, mas eu falei com Jesus, nunca mais eu vou pecar, eu estou esperando meu marido. Até lá você não sabe o que eu fiz. Eu falei: o quê? Eu marquei uma consulta com o médico e eu estou tomando remédios para reduzir a libido. Eu estou tomando remédio para eu virar um cavalo marinho, uma borboleta. Mas até meu marido chegar, eu não vou ser a Bruna Surfistinha que eu era, não. Eu reassumi o controle da minha sexualidade. Você não tem dinheiro para o remédio? Vai correr nessa lagoa aqui. Quantas voltas você consegue dar até a perna cair? Vai para a academia, compra um saco de areia e enfia o soco naquele raio daquele saco de areia e grita o nome do seu ex-namorado: Marcelo, Marcelo, Marcelo. Tem tanta coisa para falar, mas eu quero encerrar. Olha para mim. 3 coisas então para você fazer para reassumir o controle. Quem quer reassumir o controle e ter domínio da sua vida e do mundo ao seu redor? Não. Quem quer mesmo, cara? Levanta essa mão aí. Você passou um axe antes de vir para cá, eu tenho certeza. Primeira coisa: entregue a vida a Jesus. Por quê? Porque só Ele tem controle de tudo. Vou te dar um exemplo. O querido Chorão do Charlie Brown Jr., que morreu. Por que o Chorão morreu? Porque o Chorão era problema do Chorão. E quando o Chorão teve que lidar com os dilemas do Chorão, não havia no Chorão domínio suficiente para controlar as coisas incontroláveis da vida do Chorão. Resultado: como o Chorão era problema do Chorão, ele não se deu conta. E ele morreu de chorão. Mas quando você é de Jesus, você é problema de Jesus. Eu chorei tanto esses dias, que eu leio os Salmos todo dia, e esses dias eu li o Salmo 40, verso 17, que diz assim: quanto a mim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor se preocupa comigo. Se eu estou anêmico ou não, é problema dele.
Porque eu sou dele. Se eu estou com dinheiro na minha conta, gente, problema é de Jesus com força. Se eu estou carente, solitário, isso é problema dele. Se Cristo conseguiu resolver meu maior problema, que era a minha ida garantida, carimbada para o inferno, Ele não vai resolver o resto. Que pai cínico é esse? Que me dá vida eterna e não me dá alguém para eu passar o resto da vida. Ah, que raiva da gente não entender isso. A gente fica achando que um carro é mais importante que o céu. A gente fica achando, cadê minha casa própria? Você tem toda a autoridade para pedir uma casa própria em 2014, sabe por quê? Você já tem casa no céu. Por que você não pode ter uma casa aqui embaixo? Quem aqui não tem uma casa própria? Eu fiquei nervoso agora. Fica de pé. Pai, eu estou profetizando sobre esses que estão em pé. E eu estou pedindo ao Senhor este ano uma resposta, um milagre para a vida deles. Senhor, não é nada sem honra pagar um aluguel, não tem problema nenhum, eu paguei 7 anos de aluguel. Mas os teus filhos agora eu quero pedir para o Senhor, dê a eles um lugar que pertença a eles. Que se eles quiserem pintar de preto, de roxo, de rosa, eles vão pintar. Uma casa onde o teu nome será glorificado. Eu sei que a maioria deles pensa, hoje eu não tenho a menor possibilidade sequer de dar uma entrada. Mas o Senhor é o Deus que se preocupa com eles. E se o Senhor enviou o seu filho para morrer naquela cruz, para nos dar uma casa no céu, que dirá aqui nessa terra? Eu abençoo os teus filhos agora. E eu vou voltar aqui. E eu vou ouvir falar que os membros dessa igreja é um povo com casa própria, todo mundo. Você crê? Diga, é para mim. Toma o seu lugar. Primeira coisa então, entregue sua vida a Jesus. Diga comigo, os meus problemas, fala, não são meus, são dele. Segunda coisa, quer exercer autoridade? Segunda coisa, coloque debaixo da autoridade do Espírito Santo todas as áreas descontroladas da sua vida. É a sexualidade que está descontrolada? Traz ela e entrega para Jesus. É a vida financeira? Traz ela e entrega. É a língua? Traz ela e corta ela. É os relacionamentos? Olha o que o salmista fez um dia. Olhou no espelho e falou assim, por que estás abatido, ó minha alma? E por que você está tão perdido? Espere em Deus, cara. Ele estava pondo ele mesmo em ordem. Põe em ordem o seu mundo interior. Devolva a Cristo. O que você está descontrolado em você? Vontade de comer, vontade de dormir, vontade de matar os outros. Que as vontades não têm controle. Devolva toda a autoridade, tudo na sua vida para Cristo, amém? Lute, jejue, pague um preço. Mas diga para Jesus, Jesus, eu não aceito na minha vida alguma área que o teu Espírito não pode tocar. Amém? Primeira coisa, entregue sua vida a Jesus. Segunda coisa, pegue aquelas áreas mais teimosas, que se recusam a ser obedientes a Cristo, e traz elas à força, arrastada pelo cabelo, e entrega para Jesus, fala assim, Jesus, comanda esse negócio aqui para mim, que eu não tenho condições. E terceira e última coisa, agora eu cheguei no ponto final do sermão, que é o ponto principal, que agora você vai entender porque eu preguei tudo que eu preguei. Uma vez que você é de Jesus, e uma vez que você colocou as áreas da sua vida debaixo da orientação, aí você tem autoridade para pôr o caos ao seu redor em ordem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por exemplo, quantas vezes eu orei por pessoas viciadas no cigarro e nas drogas, e Jesus as libertou imediatamente. Eu me lembro de um homem, ele veio à frente aceitando a Cristo. Quando eu orei por ele, eu vi que na meia dele assim, estava aquele maço. Falei, ô moço, isso aí é um cigarro? É. Você quer ser liberto? Sim, amém, 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 amém. Foram uns 10 amém. Ele estava nervoso, porque estava 2 horas sem fumar. Falei, então eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, amém, acabou. O cigarro foi embora, em nome de Jesus, amém. Ele ficou olhando assim para mim, amém, 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 amém. Falei, já falaram, é isso mesmo, amém mesmo. Eu falei, agora fuma. Hã? Foi no fim do culto, assim, o povo indo embora, que a conversaiada. Não, moça. Eu falei, fuma. Você está liberto. Eu falei, não, moça, aqui não. Eu falei, fuma. Ele falou, mas eu vou fumar dentro da igreja? Eu falei, claro, tem fofoqueiro dentro da igreja, por que não pode fumar dentro da igreja? Pega o cigarro aí. Aí ele pegou o cigarro assim, tirou, acendeu o cigarro, dentro da igreja, no altar, coisa linda. Aí, parecia que ele estava fumando ao Senhor, assim, sabe?
Parecia um ministério de dança. Quando ele levou a terceira vez na boca, foi muito doido. Tinha que ter um vídeo desse no YouTube, dava 1 bilhão de acessos. Ele só fez assim. Foi no bebedouro. Eu contei 7 minutos. Ele ficou bebendo água. A água foi. Enquanto não molhou o pé dele, aí ele levantou a cara assim, igual o Chicken Little, assim, todo molhado. Olhou para mim e falou assim, que macumba brava, hein? E continuou. Fumava 1,5 maço por dia, nunca mais fumou. Mas você sabe quando Deus vai te usar para fazer isso na vida dos outros? Quando os vícios estiverem controlados na sua vida. Se o caos está em ordem em você, você tem autoridade para fazer isso na vida dos outros. E não é coisa de impressionar, não. É só o que Cristo sempre quis fazer. Outro dia chegou para mim a notícia no Sim. Eles vão fazer uma festa do Preto Velho aqui em Belo Horizonte. Pô, mas Belo Horizonte é meu. Ninguém me pediu. Você sabia que você é dono dessa cidade? Ou você acha que você está em Petrópolis? Por que você não mora em Caruaru, velho? Não, sério, eu estou te perguntando, por que você não mora em Montes Claros? Vou te responder por quê. Porque a autoridade que Cristo quer que você exerça é aqui, caramba. Você anda pelas essas ruas aqui de cabeça erguida, por favor. Passa na porta da prefeitura, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu trepei no trio elétrico, na porta da prefeitura de Belo Horizonte, falei, Deus, tira os corruptos e os vagabundos que estão aqui dentro. E manda embora dessa cidade o espírito de drogas e de morte e de pobreza e de homossexualidade. Tira. No outro dia saiu no jornal, pastor expulsa homossexuais da cidade. Não tinha nada disso. Eu sou amigo de mais gay do que o Clodovil. Mas os caras vão torcer as palavras da gente sempre. E os gays gostam de mim porque eu dou a mão a eles. Eu ando com eles de mão dada no shopping, eu abraço, eu beijo eles. Eu não tenho vergonha, eu não tenho nojo de gay. Eu tenho nojo de gente que não quer mudar. Aí, exerci a autoridade. O que eu fiz? Chamei uns jovens lá, uns adolescentes. Falei, velho, vamos jejuar? Não vou aceitar essa festa do Preto Velho aqui não. E nós fomos lá no dia da festa. Chegamos lá na festa, jejuamos, oramos. Tinha mais de 50 centros de macumba, de satanismo, de tudo lá. Eles separaram os centros no chão com giz. Riscaram no giz aquele monte, colocaram aquele monte de lâmpada na praça do Preto Velho. No meio da praça, uma imagem do Preto Velho com cachimbo assim. E eu falei, Jesus, na hora que a gente entrar na praça, mostra para eles que a autoridade chegou. Quando nós pisamos no primeiro centro assim, a luz apagou. Puf! Aí todo mundo olhou para a gente estava descendo de branco. Eu falei, vamos vestir de branco, que nós vamos dar passe desembolado lá. Chegamos na praça e começa, evangeliza, fala da mão de Deus e vai, e tal. De repente, gente, lá para as 10 da noite, a festa sempre acabava quando o sol raiava. 10 da noite, o povo começou a querer ir embora. O chefe dos centros todos olhou para mim, deu um grito e falou assim, o que você está fazendo aqui com esse povo? Cada macaco no seu galho. Eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, moço, nós estamos aqui para falar do amor de Jesus. Não querem saber de amor nem de Jesus. Eles não querem ver a polícia. Aí o pessoal, prende. Aí eu dei ideia para os meninos e falei, vaza todo mundo. Deixa só eu e mais um outro boca fedida lá. A polícia algemou a gente, enfiou a gente no camburão. Aí o pessoal, vai embora. Beleza. Entramos no camburão, saímos. O camburão andou 1 quarteirão, 2, aí parou. A polícia desceu, tirou a algema de mim, do menino, e falou assim, pode voltar para lá que eu sou crente também. Aí nós voltamos, entrei na festa de novo, cheguei lá na festa, entramos de novo, começamos a evangelizar de novo. Quando deu 11h40, foi todos os seres vivos embora, o homem esbravejava, falava todos os palavrões no centro lá, e a festa acabou, faltando só 6 horas para acabar. Foi todo mundo embora, por fim ele também foi embora. Aí nós ficamos em volta da estátua do Preto Velho rindo, eu e os adolescentes. Te falei que nós que mandamos nessa cidade, caramba. Quem mandou você vir para cá? E os meninos psicopatas meio que nós estamos treinando lá, uns meninos muito jihad islâmica. E eles oramos, aí no final abençoamos a praça. Essa praça não é de preto velho nem de preto branco, é de Jesus. E fomos embora. Na hora que nós estamos indo embora assim, vem um menino correndo, um deles. Pastor, uma lembrança dessa noite para nós. Eu falei, o que é? O menino trepou em cima do preto velho e arrancou o cachimbo dele. Não sei como, um trem de chumbo, de cobre, sei lá do que era. Falei, gente, eu não ensinei isso a vocês não depredar coisa pública. Não, pastor, isso aí pode pôr na minha conta. Isso aí eu mesmo vou preso.
Falei, amém, eu te visito. Quem vai começar a pôr em autoridade essa cidade aqui? Último testemunho para a gente orar. Como Deus pode te usar para poder mudar o caos ao seu redor e restaurar a autoridade na vida daqueles que estão perto de você. Uma moça lá na Itália de 25 anos de idade engravidou. Sempre ouvindo os meus sermões, engravidou. E ela crente, o marido crente, tudo. Quando foi no médico, o médico falou assim, você não tem um filho no ventre, você tem um monstro. Não tem nem perna, cabeça, é uma massa. Se fosse um corcunda de Notre Dame, estava bom, mas não tem, é um monstro. E tem um coração lá no meio que bate, não tem cérebro, não tem nada. E o governo da Itália exige que nesses casos a pessoa aborte. Porque se nascer, o pai vai até preso. Exige. Ela falou, não gente, mas o coraçãozinho bate. Aí o coração não batia hora nenhuma. Sabe a única hora do dia que o coração batia? 6 horas da tarde, quando ela chegava do trabalho, e colocava o iPad e ligava os meus sermões. Aí, quando a criança ouvia a minha voz, aí mexia, me ficava frenético. Aí quando acabava o sermão, era a mesma coisa de apertar um botão assim, a criança parava. Isso foi assim, muitos dias seguidos, um monte de gente comprovou isso. Mas quando deu 6 meses e meio, ela foi obrigada a ir no hospital, e se não fosse a polícia ia buscar ela, porque ela tinha que abortar. Quando ela chegou no hospital, ela falou assim, se eu provar que o coraçãozinho bate, vocês ainda vão tirar a criança? Falou, não, nesse caso, o governo da Itália dá um precedente que você pode ou não abortar. Aí o médico pôs o estetoscópio e falou, não tem coração, viu, morreu. Falou, não, espera só um momento. Ligou para o marido, eles já iam fazer a curetagem nela. Ligou para o marido demorando a chegar, porque o marido estava com raio do iPad, devia ser o meu que eles acharam. Pegou o iPad, correu para o hospital, chegou lá. Ai, meu Deus do céu. E pôs o iPad lá. Aí quando pôs, ela falou assim, doutor, fica com o estetoscópio aqui, presta atenção. Aí deu play. Aí quando eu gritei assim, que eu sempre começo a sermão assim, tem algum louco por Jesus aí? Na hora que eu falei, tem algum louco por Jesus aí? A criança ficou frenética, louca. Mexia. E enquanto eu preguei 1h10, a criança... Acabou. Aí o médico disse, pode ir para casa então. Mas nós vamos fazer uma coisa, você vai assinar um termo. E tem uma coisa, quando seu filho sair da barriga, nós não vamos te mostrar. Porque senão você vai precisar de tratamento psicológico pro resto da vida, porque é um monstro. Beleza. Chegou no dia, fizeram o parto. De repente, quando ela olha, o médico chegando para mostrar a criança. Ai meu Deus. Quando ela olhou, uma criança completamente perfeita. Linda, criança linda. O Mateus sorridente. Aí escuta. Aí fizeram um exame no Mateus. Ela me ligou 2 dias depois. Pastor, eu estou triste. Eu estou feliz, mas eu estou triste. O Mateus é lindo, me mandou a foto. Mas o Mateus nunca vai crescer. Eles descobriram que ele tem naninismo, alguma coisa do Nani Azevedo. E eu não entendo nada disso. Eu falei assim, mãe, Jesus faz os pagodes pela metade, mãe. Põe o telefone do meu amigo Mateus no telefone aí, no ouvido, por favor. Traz a orelha dele aí. Ela pôs o telefone e eu ouvi assim, Falei assim, Mateus, eu tenho um negócio para te falar. Cresça. Agora. Em nome de Jesus. Ô mãe, já é. Um beijo. Tchau. Aí foi lá, passou 1 mês, que o teste só podia ser feito uma vez por mês, porque tinha que comprovar o crescimento. Ela me falou, pastor! Sabe essas mulheres chiliquentas? Engoliu a Cassiane. Ele está crescendo. O Mateus cresce normal. Deus quer usar você. Não é para consertar o seu caos, não, porque isso aí é 50% do negócio. Deus quer usar você para pôr Petrópolis, sua casa, sua vida e esse mundo de volta no domínio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu profetizo, para encerrar essa noite, um 2014, onde a autoridade do Senhor volta para a sua vida como nunca. E a palavra dele nos seus lábios vai ser como uma procuração assinada pelo Espírito Santo, onde o que você falar vai acontecer. Eu quero orar agora. Olha para mim.
Todo mundo aqui, vamos entregar a vida para Jesus, assentado mesmo. Sentado mesmo. Diga comigo todos assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora, aqui, diante dessas testemunhas, eu decido viver para o Senhor. Ponha em ordem o caos da minha vida, causado pelo pecado. E agora, eu decido receber a vida eterna, o Espírito Santo e o meu nome escrito no livro da vida. E com essa simples oração, diante de homens e anjos, eu agora deixo de ser uma simples criatura de Deus para me tornar pela fé mais um filho de Deus. No nome de Jesus eu oro. Amém.